Agora que vocês já sabem soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, a gente precisa aprender a ordem em que a gente tem que fazer conta quando a gente se depara com uma expressão aritmética. Tá legal? O foco desse vídeo aqui vai ser mostrar a ordem que a gente faz conta numa expressão aritmética e a diferença entre essas duas palavrinhas aqui, ó, termo e fator, que são duas palavras que vocês usam muito errado, mas quando vocês começarem a usar corretamente, vocês vão ver o quanto isso aumenta a sua segurança na hora de fazer conta, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então com a diferença entre as palavras termo e fator. Basicamente, pessoas, termo é cada elemento de uma adição. Eu vou escrever isso aqui. Termo é cada elemento de uma adição. Você lembra o que é uma adição ainda? Soma ou subtração, né? E fator é cada elemento de uma multiplicação. Beleza. Multiplicação. Inclusive, tem uma frase, né, que vocês decoram, sabe Deus por quê, que é a ordem dos fatores não altera o produto. Produto é vezes, né? Então, a ordem dos fatores não altera a multiplicação. Fator é cada pedacinho de uma multiplicação. Por exemplo, aqui, ó, se você olhar essa conta, eu tenho uma multiplicação, tá vendo? Essa multiplicação tem fator 2 e fator 5. Não tem termo 2 e termo 5. Isso está errado, porque termo não é um nome dado para os elementos de uma multiplicação, é um nome dado para os elementos de uma adição. Por exemplo, essa adição. Essa adição aqui tem dois termos, o termo 4 e o termo 10. Está enxergando 10 aqui? Ou eu posso até escrever que é uma adição de dois termos, o termo 4 e o termo 2 vezes 5. Esse termo, por sua vez, tem dois fatores, o fator 2 e o fator 5. Eu posso ter termo dentro de fator e fator dentro de termo também, pode acontecer. Tá legal? Então, a grande diferença entre termo e fator é: termo é cada elemento de uma adição. Fator é cada elemento de uma multiplicação. Primeira coisa que eu queria que você soubesse. Guarda aí no coração, anota se você precisar. Segunda coisa importante para o vídeo de hoje é a ordem de prioridade nas contas. Quem que eu faço primeiro? 4 mais 2 e depois multiplico por 5? Ou eu faço primeiro 2 vezes 5 e depois eu somo 4? Existe uma ordem para a gente fazer essa conta e essa ordem tem que ser obedecida, senão a gente vai ter resultados diferentes para uma mesma expressão, o que não pode acontecer. A ordem de prioridades é essa daqui, ó. A maior prioridade é do mais poderoso. Potência e raiz. A gente não viu raiz ainda, a gente vai ver nas próximas aulas, mas a prioridade absoluta é potência e raiz. Depois, multiplicação e divisão, e depois vem o mais fraquinho, que é soma e subtração, tá bom? Como se a soma e a subtração fosse a plebe, a multiplicação e a divisão fosse a burguesia, e a potenciação e a radiciação fosse o clero, beleza? Tá lá em cima. Então, por exemplo, quando eu vou fazer essa conta aqui, qual que é a resposta? Faz aí você. Você chegou na resposta 14 ou você chegou na resposta 30? Nossa, Gabs, como é que alguém chegou na resposta 30? Quem resolve isso daqui na ordem que está escrito vai chegar em 30. Porque fez 4 mais 2 primeiro, que deu 6, pegou esse número 6 e multiplicou por 5, que deu 30. Mas está errado, tá legal? A gente tem uma prioridade aqui, tem uma ordem de prioridades. Então eu vou pensar assim, ó. Qual é a primeira operação que aparece da esquerda para a direita? É o mais. A lógica vai ser a seguinte: eu posso fazer esse mais? Vamos ver. O 4 está livre? Tá. O 2 também está livre? Não. O 2 está preso ao 5. Tá legal? Porque o 2 tem duas opções de conta. Ou ele faz primeiro o mais, ou ele faz primeiro o vezes. E existe uma ordem de prioridade. Primeiro vem o vezes. Tudo bem? Então, nessa conta aqui, eu não posso começar fazendo esse mais porque o 2 está preso. Só por isso. Então, eu tenho que primeiro fazer o 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. E agora sim. Agora eu tenho 4, o mais e o 10. Está todo mundo livre. 4 mais 10 é 14. Então, 14 é a resposta dessa primeira expressão. Entendeu a primeira expressão? Maravilha. Olha a segunda. A segunda, eu tenho mais e menos. Aqui começa a ficar interessante. Porque, por exemplo, se eu leio da esquerda para a direita, a primeira expressão que aparece, a primeira operação que aparece, é a operação de mais. Essa operação está envolvendo o 10 e o 8.
O 10 está livre? O 10 está livre. E o 8? O 8 tem um mais e um menos. Qual que eu faço primeiro? Vamos na lista de prioridades. Putz, os dois estão no mesmo nível de hierarquia. Então não faz diferença. Tanto faz. O que significa que tanto faz eu fazer primeiro mais ou primeiro menos. Tem que dar o mesmo resultado. Então, quando eu estou comparando duas operações que estão com a mesma hierarquia, eu posso escolher à vontade. Tudo bem? Se eu fizer 10 mais 8 primeiro, ó, isso daqui vai dar 18. E agora eu tenho 18 menos 6, que dá 12. Mas, Gabs, daria o mesmo resultado se eu fizesse em outra ordem? Ué, vou apagar e vamos fazer. Se eu fizer 8 menos 6 primeiro, ó, vai dar 2. E 10 mais 2 dá 12. Então deu certo, tá bom? Tá na mesma hierarquia? Posso fazer na ordem que eu quiser. Inclusive, apesar de eu poder fazer na ordem que eu quiser, existem ordens melhores que outras na questão de ser mais fácil de fazer conta. Se você pode escolher fazer primeiro a soma e depois a subtração, ou primeiro a subtração e depois a soma, eu recomendo que você escolha primeiro a subtração e depois a soma. Mas, Gabs, eu sou melhor com soma. Eu sei, justamente por isso. Quando eu somo primeiro, eu estou transformando cada número num megazord. Eu estou criando um número grande. E depois eu vou ter que fazer subtração com um número grande. Agora, se eu subtraio primeiro, eu estou criando um número pequeno. E aí eu vou ter que fazer uma soma com um número pequeno. É mais fácil. Então, se eu puder escolher entre somar primeiro ou subtrair primeiro, eu prefiro que você escolha subtrair primeiro. Tudo bem? Dito isso, olha essa expressão aqui. Essa daqui é muito legal. Eu tenho 2 mais 5 vezes 12 vezes 2. Vamos usar essas palavras aqui, ó, só pela graça? Você consegue ver dois termos? Ó, nessa expressão, eu tenho esse termo e esse termo. São coisas separadas por mais. Dentro desse termo, eu tenho 3 fatores. Esse e esse. Tá legal? Beleza. Eu posso começar a conta fazendo 2 mais 5? O que você acha? Ó, pro mais, eu preciso do 2 e do 5. O 2 está livre, mas o 5 não está livre. Ele tem um mais e um vezes. A prioridade é do vezes. Então esse mais vai ter que esperar. Tá legal? Agora, eu posso começar a conta fazendo 5 vezes 12? Vamos ver. Pro vezes, o 5 está livre, porque o vezes é mais poderoso que o mais. Agora, o 12 está livre? Vamos ver, o 12 está com vezes e com outro vezes. Bom, os dois têm a mesma hierarquia, então tanto faz. Então sim. Então eu posso fazer 5 vezes 12, tá tranquilo. Posso começar por aqui. Posso começar também, se eu quiser, por aqui, ó. 12 vezes 2, tá? Porque o 12 ele tá preso, só que é a mesma hierarquia. Os dois vezes, tá bom? Então tanto faz. Posso inclusive fazer os 3 meio que ao mesmo tempo, tá bom? Posso fazer que, se eu quiser, ó, 5 vezes 2 primeiro. A multiplicação, ela é comutativa, lembra? Eu adoro usar essa palavra. Então, quando eu escrevo aqui, ó, no rascunho, quando eu escrevo 5 vezes 12 vezes 2, eu posso trocar a ordem do 5 com o 12, por exemplo. Eu posso escrever 12 vezes 5 vezes 2. E aí eu posso, se eu quiser, fazer 5 vezes 2 primeiro. Na prática, eu não preciso ficar trocando a ordem. Eu sei que eu posso multiplicar qualquer fator por qualquer outro fator desse mesmo termo. Beleza? E eu prefiro essa ordem, inclusive. O 5 é um número muito bonito que aparece o tempo todo e ele encaixa com o 2. Então, se aparece um 5 e um 2, eu prefiro começar a conta por aí. Eu começo essa conta fazendo 5 vezes 2, que é 10. Calma aí. E aí eu faço 10 vezes 12. Tá legal? E 10 vezes 12 dá 120. Ou seja, aqui vai ficar o 2, que eu não fiz nada até agora, mais 120. Beleza? Que resulta em 122. Tudo bem a ideia da ordem das operações? Vamos ver esse caso aqui, ó. Mais comprido, né? Mais difícil um pouco. Olha que interessante. Esse caso aqui é muito legal. Olha que interessante. Eu tenho 2 menos 5. Posso fazer essa conta primeiro?
vamos ver. O 2 está livre. O 5 tem o menos e o mais. Tem ordem de prioridade? Não. Então, eu posso fazer essa conta se eu quiser. Porém, eu tenho esse mais aqui. Eu posso fazer primeiro o número 5 mais 3? Aqui a gente tem algumas tretas, tá bom? Primeiro que o número aqui não é 5. É menos 5. Então, se eu quisesse fazer, eu faria menos 5 mais 3. Porém, esse 3 está preso ao 7, então não posso. Eu posso fazer primeiro 3 vezes 7? Posso, porque o 7 está solto e o 3 está solto. Vocês conseguem ver solto? Quando eu digo solto, é assim, ó. O 7 tem um vezes e um menos. O vezes é mais forte. O 3 tem um vezes e um mais. O vezes é mais forte. Então, o vezes está ganhando aqui. Ele pode fazer essa conta. Eu enxergo vezes como se fosse uma cola. Esses números estão grudados, beleza? Então, antes de eu poder fazer esse 3 mais alguma coisa, eu preciso resolver essa cola aqui. Da mesma maneira, eu preciso resolver essa cola aqui, ó, tá vendo? Inclusive, pessoas, eu posso fazer essas 3 contas ao mesmo tempo. Eu não preciso fazer uma passagem em cada conta. Eu posso fazer 2 menos 5, 3 vezes 7 e 2 vezes 6, tudo junto. E o 15? O 15 vai ter que esperar. O 15 vai ter que esperar porque ele está somando 6, né? E o 6 está preso no 2, tá vendo? Então, vamos lá. 2 menos 5. Já sabe fazer, né? Então, pessoas, ó, lembrando aqui da reta dos números reais, reta dos números inteiros, né? Você aprendeu? Eu tenho 0, 1, 2. E aí, se eu ando menos 5, eu vou parar no menos 3, né? Ou eu pego o elevador, subo 2 andares, desço 5 andares. Eu vou parar no terceiro subsolo. Então, isso daqui é menos 3. 3 vezes 7, tabuada. 21. E 2 vezes 6 dá 12. Gabs, não é menos 2 vezes 6? Você pode interpretar também assim. De qualquer maneira, se você interpretar menos 2 vezes 6, então você vai ter menos 12. Aí você vai escrever menos 12 aqui. Se você interpretar 2 vezes 6, você vai escrever 12. Só que aí você vai pôr o menos aqui. Então vai continuar dando menos 12, beleza? Então eu vou colocar 12 aqui em cima. Pronto. Na primeira passagem, então, eu construí isso aqui, ó. Menos 3, 21, 12. Ó, os sinais que estavam lá, eu vou manter. Então é menos 3, mais 21, menos 12, mais 15. Agora, gente, eu tenho uma expressão que só tem termos, tem 4 termos. Eu posso fazer essa conta na ordem que eu quiser. Tá legal? Tanto faz. Só que eu tenho que tomar um cuidado que, para eu fazer na ordem que eu quiser, eu tenho que parar de enxergar o sinal de menos como subtração. E eu tenho que começar a enxergar o de menos como sendo o sinal do número. Então eu posso enxergar isso daqui como sendo menos 3, mais 21, menos 12, mais 15, mas eu posso enxergar assim também, ó. O número menos 3 somado com o número 21, somado com o número 12, com o número menos 12, eu vou voltar. Ó, o número menos 3, somado com o número 21, somado com o número menos 12, somado com o número 15. Tá legal? Você pode fazer na ordem que você quiser. Você pode fazer primeiro esses dois, por exemplo, esses dois. Eu vou fazer de 2 jeitos. Vamos começar assim, ó. Primeiro esses dois e esses dois. Quanto é que é menos 3 mais 21? Menos 3 mais 21 vai dar 18. Tá legal? É a mesma coisa que 21 menos 3. Menos 12 mais 15 vai dar 3 positivo. Tudo bem? E eu tenho essa adição, ó, 18 mais 3. Gabs, não é menos aqui? Não, esse menos era o sinal do 12. Tá tudo sendo adicionado. Então, isso daqui deu 18 mais 3, que é 21. 21 é a resposta dessa expressão. Mas tem um outro jeito que eu prefiro fazer. Quando aparece várias somas e subtrações sucessivas, ao invés de fazer assim na ordem, eu prefiro juntar todos os números negativos, juntar todos os números positivos e aí fazer a conta com eles. Então eu pego aqui, por exemplo, ó, o número negativo 3 e o número negativo 12.
Menos 3 com menos 12 acumula, fica menos 15. Aí eu pego o número positivo 21 e o número positivo 15. E acumula, fica 36. Tá bom? Agora sim, eu só tenho um número positivo, um número negativo, eu faço a subtração. E aí a subtração disso daqui vai dar 21 positivo. Tá legal? Então você tem várias maneiras de fazer, e a ideia desse curso é que você tenha o máximo possível de liberdade. Então tente resolver de várias maneiras diferentes. Tá bom? Vamos continuar. Olha essa expressão aqui. Agora já colocando fração no rolê. Nessa expressão aqui, eu tenho esse mais, esse vezes e esse dividido. Quando eu tiver fração assim, é mais legal eu trabalhar com simplificação. Porque assim, eu posso somar? Bom, vamos lá. Essa soma tem dois termos. Quais são os termos? O número 2 e essa fração toda. Não dá para eu somar. Para eu somar, eu preciso resolver primeiro essa fração toda, tá bom? Então esse 2 vai ter que esperar. Vou deixar ele aqui, quietão, esperando. Agora vamos pensar nessa fração. Eu tenho o 5 multiplicando 12, e isso tudo sendo dividido por 2, tá bom? Quando eu tenho essa fração e em cima é só multiplicação, lembra da aula de fração? Isso daqui, ó, é a mesma coisa, deixa eu colocar aqui assim, que escrever, por exemplo, 5 vezes 12, e eu escolho um deles para colocar sobre 2. Por exemplo, esse. Quando eu tenho uma multiplicação, várias multiplicações numa fração em cima e várias multiplicações embaixo, eu posso ir simplificando, lembra? O 5 é ímpar, então não dá para simplificar com o 2, mas o 12 dá. Então eu começaria esse exercício, ó, simplificando o 12 com o 2, que vai dar 6 em cima e 1 embaixo. Agora o que eu tenho é 5 vezes 6 sobre 1, mas eu não preciso escrever sobre 1, né? E agora eu tenho uma conta que eu já fiz antes, bem parecida. Eu tenho uma soma e uma multiplicação. Qual que é a prioridade? Multiplicação. Esse bloquinho aqui tem prioridade. Então isso daqui é a mesma coisa que o 2 mais 30, que resulta em 32. Beleza? Vamos fazer de novo. Só que agora, um pouquinho mais treta. Essa daqui é muito legal. Quero mostrar várias maneiras de fazer. Aqui a gente tem uma fraçãozona, um menos, um vezes, uma potência. Qual que é a ordem de prioridade aqui? Vamos ver. Dá para fazer o menos? O menos está envolvendo o 6 e o 4. O 6 está livre. E o 4? O 4 está multiplicando alguém. Prioridade da multiplicação. Então esse menos não tem o que fazer, vai ter que esperar. Tudo bem? Agora eu tenho 4 vezes 2 ao cubo. Dá para fazer esse vezes? Não dá. Por quê? Para o 4 até vai. O vezes tem prioridade sobre o menos. Só que o vezes perde da potência. Então, entre fazer 2 vezes 4 primeiro ou fazer 2 ao cubo primeiro, eu tenho que fazer primeiro 2 ao cubo. Tá legal? E essa divisão? Como eu tenho uma barrona aqui, pessoas, essa divisão tem que esperar. Eu preciso resolver tudo que está aqui em cima primeiro para depois dividir por 2. Beleza? Pelo menos nesse primeiro método. Vou mostrar um outro depois. Bom, qual que é a prioridade absoluta aqui, então? Potência. A gente começa pela potência. 2 elevado ao cubo dá 8. E agora o que eu tenho é 6 menos 4 vezes 8 sobre 2. E agora, hein? Entre o menos e o vezes, prioridade do vezes, não é? Então esse 6 menos vai continuar esperando. E o 2 lá embaixo? Vai esperar até a conta de cima acabar. Então vai ficar 6 menos 4 vezes 8 dá 32. Tudo isso sobre 2. E agora? Agora vem uma coisa interessante, gente. Eu tenho um menos e um dividido. E aqui vai parecer uma contradição. Eu disse que a prioridade é da divisão. Só que nesse caso a gente vai fazer o menos primeiro. Por quê?
Porque não é como se eu estivesse escolhendo entre a subtração e a divisão. Se fosse, por exemplo, ó, 6 menos 32 dividido por 2, a prioridade é da divisão. Porque o 32 tem duas opções, o menos ou o dividido. Mas aqui o dividido não é do 32, nem do 6, é da coisa toda. Então, primeiro eu preciso descobrir quem é a coisa toda. Portanto, eu preciso fazer esse menos primeiro. Tudo bem? 6 menos 32 dá 26 negativo. Então, isso daqui vai dar menos 26 em cima. Vai continuar 2 embaixo. E agora sim. O número menos 26 dividido pelo número 2 dá o número menos 13. Tá legal? Então, poderia apagar isso aqui tudo e escrever menos 13. Pronto. Se você conseguiu fazer isso daqui, você já está começando a ter uma habilidade boa com a ordem das operações. Não é uma coisa muito natural, mas talvez para vocês seja. Imagina você criancinha, imagina você tentando ensinar seu irmãozinho de, sei lá, 10 anos de idade, 12 anos de idade a fazer isso daqui. Não é uma coisa simples, tá bom? Além disso, tem outras coisas que você pode fazer aqui. Como minha meta te dá liberdade, eu quero mostrar outra coisa que você pode fazer aqui. Então eu vou apagar esse 13 rapidão. Lembra que eu falei lá na aula de frações que essa barrona é uma abreviação para barrinhas? Bom, quantos termos eu tenho em cima? Esse sinal de menos, ó, tá separando tudo em dois termos. O 6 e essa coisa toda. Então, ao invés da barrona, eu posso escrever assim, ó. Uma barrinha aqui e uma barrinha aqui. Beleza? E aqui vem coisas bizarras, mas muito maravilhosas que vão ser muito úteis na sua vida. Esse 6 sobre 2, eu posso fazer a conta dele independente do outro. Eles estão separadões, tá vendo? Então eu posso escrever aqui direto o número 3. 6 dividido por 2 é 3. E a parte bizarra é essa daqui, ó. Como essa fração está dividindo o numerador todo, eu posso escolher escrever 4 sobre 2 vezes 2 ao cubo, ou 4 vezes 2 ao cubo sobre 2, lembra? Isso significa que eu posso cortar, se eu quiser, esse 4. O que aconteceu aqui? Aqui. Eu posso cortar, se eu quiser, esse 4 com esse 2. Não, não era esse. Esse aqui, ó. Esse 4 com esse 2. Dividindo por 2 vai dar 2 em cima, vai dar 1 embaixo. E aí a conta que eu tenho aqui agora, ó, é 2 vezes 2 ao cubo. Lembrando um pouquinho das propriedades de potência, inclusive, deixa eu vir aqui, ó. 2 vezes 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 1 mais 3, que é 4. Você decorou as potências de 2 que eu pedi para decorar? 2 à quarta é 16. Tá legal? Então isso daqui vai me dar 16. E 3 menos 16 dá menos 13. Que foi a resposta que a gente chegou antes, fazendo a conta de outro jeito. Beleza? Eu vou apagar mais uma vez porque eu quero mostrar um contra-exemplo, uma coisa errada de se fazer aqui. Olha só. Vejo muita gente fazer isso aqui, ó. Olhou esse cara e fala, esse 4 em cima desse 2, hein? Que delícia! Vou passar a vara. Passou a vara aqui, ó, dividiu por 2, aqui deu 2, aqui deu 1, perdeu a questão. Errou tudo. Lembra que eu não posso simplificar se não for tudo vezes. E tem um menos aqui, ó. Quando eu simplifico, eu meio que estou falando que esse 2 pertence a esse termo, mas não pertence a esse. E é mentira, ele pertence a ambos. Repara que se eu fizer a conta vai dar errado, ó. Vou copiar o 6 aqui, menos 2 vezes 2 ao cubo. Esse a gente já fez, deu 16. E aí 6 menos 16 dá menos 10, que está diferente. Tudo bem? Então, você tem duas boas opções aqui. Na minha opinião, a melhor opção era a primeira. Só que só para você que gosta muito de cortar, eu vou te dar mais uma opção. E é uma boa, e é uma opção que eu uso no dia a dia. Ouve essa. Quantos termos tem em cima da fração? 2. Esse e esse. Esse número 2 aqui está dividindo
ambos. Então, se eu quiser simplificar, eu posso. Só que eu não vou simplificar só com o 4. Eu vou simplificar com o 6 e com esse termo. Nesse termo eu escolhi um só o 4. Então, dividindo por 2, o 6 vira 3, o 4 vira 2 e o 2 vira 1. E aí, passando a limpo, eu tenho 3 menos 2 vezes 2 ao cubo, que dá 3 menos 16, que dá menos 13. Essa, na minha opinião, é a maneira mais rápida de fazer isso aqui. Tá legal? Mas precisa de bastante habilidade, então treine. Para finalizar, então, último caso, esse daqui. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Ó, de bater o olho, assim, bem macro, o que eu vejo? Eu vejo esse sinal de menos, separando um número e duas frações. Essas frações podem ser manipuladas de forma independente. Eu posso mexer com uma primeiro, mexer com a outra, meio que ao mesmo tempo, e depois colocar ali. Só que, nessa fração, o numerador tem somas e subtrações. O numerador da fração tem 3 termos. 1, 2, 3 termos. Já nessa fração, o numerador da fração só tem multiplicações. A gente gosta de multiplicações na fração, porque isso me permite fazer isso aqui, ó. Eu posso simplificar um dos fatores de cima com um dos fatores de baixo. E eu vou dividir por 2, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 1. Tá legal? Aqui, não só os números são feios demais para simplificar com 7, como eu não poderia, de qualquer forma, simplificar com 7 por causa do mais e do menos, a menos que eu simplificasse o 7 com o 11, com o 8 e com os menos 5 ao mesmo tempo. Então aqui é mais interessante eu fazer a conta toda, tá? Eu faço a conta do 11 com o 8 com o menos 5. E qual a ordem? Tanto faz, porque o mais e o menos têm a mesma hierarquia. 8 menos 5 dá 3. 3 mais 11 dá 14. Gabs, por que você fez nessa ordem? Que esquisito. Lembra que eu falei que quando eu posso escolher, eu prefiro fazer menos primeiro, porque o número fica menor? A outra opção seria fazer 11 mais 8, que dá 19, para depois subtrair 5, que vai dar 14 também. Tudo bem? Tá bom. Então, em cima deu 14. Beleza. Eu percebi que esse 14 está na tábua do 7, mas eu vou deixar aqui por enquanto. Agora vamos ver aqui, ó. Em cima deu 2 vezes 3 vezes 5. Eu faço primeiro 2 vezes 3, 3 vezes 5, nenhum dos dois. Eu posso fazer 2 vezes 3 primeiro, depois multiplicar por 5, sem problema nenhum. Eu posso fazer 3 vezes 5 primeiro, depois multiplicar por 2, sem problema nenhum. Mas eu prefiro o quê? 2 vezes 5 primeiro. Porque é 10, 10 é bonito. E aí 10 vezes 3 dá 30, sobre 1. Então aqui tudo ficou 30. Vocês separaram, então, 14 sobre 7 dá 2? Agora, ó, esse 14 é o único número aqui em cima. Então, ele pode ser considerado tanto fator quanto termo. Tá legal? E aí, eu vou simplificar aqui, ó. 14 por 7 dá 2 e 7 por 7 dá 1. Então, passando a limpo, o que ficou? Ficou o 5 que já estava e nunca foi mexido, o menos. Aí ficou aquele 2. Esse 2 aqui, ó. Outro menos, que nunca foi mexido. E o 30. Beleza? E essa conta? Então, pessoas, aqui a gente vai fazer assim, ó. Quais são os números negativos? Isso daqui é tudo uma adição, né? São vários termos, são 3 termos. Os números negativos são o menos 2 e o menos 30. Acumula, deu menos 32. E aí, menos 32 mais 5 vai dar menos 27. Tudo bem? Gabs, eu prefiro fazer 5 menos 30, que dá menos 25, menos 2, que dá menos 27. Pode ser também, tá bom? Lembra que se eu adiciono números negativos, eles acumulam, beleza? Então, isso daqui deu menos 27. Fechou? Maravilha. Esse vídeo já está com um tamanho bom o suficiente, por isso que eu deixei parte 1. E eu vou continuar a aula 14 agora, no próximo vídeo, que é a parte 2. Sempre um prazerzaço revê-los. Um beijo e até daqui a pouquinho. Tchau!